Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ForKeep e hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente. Estou aqui dentro de casa, o drone ele está aqui, as baterias elas estavam aqui carregando. Eu vou montar o drone, daqui a pouco eu vou sair com o drone para mostrar para vocês um local onde eu vou fazer a coleta de um material para trazer esse material aqui para casa mesmo para fazer uma avaliação desse material em um equipamento que a gente nunca utilizou aqui no canal. Vou mostrar esse equipamento para vocês também. Eu vou mostrar o local com o drone, também vou mostrar a coleta. Então segura aí que eu vou mostrar esse equipamento para vocês, mas não se esquece, já aproveita se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e já curte aí o vídeo para ajudar a gente aqui. E aguarda aí que eu vou mostrar esse equipamento para vocês. Então, não sei se vocês já conhecem esse equipamento aqui, mas esse aqui é o microscópio de luz ou microscópio eletrônico. A gente vai fazer a coleta do material. Eu vou trazer para cá para a gente fazer a análise desse material aqui no microscópio, para mostrar para vocês tudo que a gente encontrar nesse material. Aqui está o adaptador para conseguir utilizar o celular nesse adaptador e a gente fazer a captação de todas as imagens desse material aqui no microscópio de luz. A gente fala tanto aqui no canal da fauna e da flora dos locais que a gente visita, mas a gente sempre falou no canal da macrofauna, da macroflora. Hoje a gente vai falar da microfauna e da microflora desse local em que a gente vai visitar e mostrar esses organismos para vocês, tá bom? Eu vou sair agora, vou montar o drone para visitar esse local e volto já com as imagens do local que a gente vai fazer a coleta. Aguarda aí, segura aí que eu já volto já. Vamos iniciar o nosso voo aqui na cidade e fazer o reconhecimento do local da coleta do material que nós iremos utilizar para observação ao microscópio. A ideia é encontrar um local que tenha o melhor acesso possível para facilitar essa coleta. E aí, como vocês podem ver, eu estou sobrevoando a minha cidade, onde já fiz alguns vídeos, e para esse primeiro, com observação ao microscópio, eu pensei em coletar a água do rio Capibaribe, que passa aqui bem perto, já que eu fiz tantos outros vídeos falando sobre a sua importância para a nossa região. Nada mais justo do que mostrar também a vida microscópica escondida em suas águas. E aí, enquanto vocês acompanham as imagens do Mavic 2.1, vale a pena pensar em algumas curiosidades. Nesse exato momento, existe um universo inteiro ao nosso redor que não conseguimos enxergar. E não estamos falando de algo muito distante não, lá no espaço. Estamos falando de um mundo que está na água que bebemos, nas plantas, nos objetos que tocamos e até mesmo no nosso próprio corpo. Eu não sei se vocês sabiam, mas em nosso corpo existem mais células microbianas do que as nossas próprias células. Por milhares de anos, a humanidade viveu sem saber que esse mundo existia. As pessoas observavam a natureza, estudavam os animais, cultivavam plantas, mas não faziam ideia de que havia uma infinidade de estruturas e organismos escondidos além do alcance da visão humana. Imagine tentar entender uma doença sem saber que as bactérias existiam. Durante muito tempo foi exatamente isso que aconteceu. Epidemias se espalhavam, pessoas adoeciam e morriam, mas ninguém conhecia a verdadeira causa de muitos desses problemas. Até recentemente as pessoas queriam tratar uma virose que matou quase 1 milhão de pessoas no Brasil com um remédio de verme. Somente no século XVII é que essa história começou a mudar. Com o surgimento dos primeiros microscópios, alguns cientistas passaram a enxergar aquilo que nunca havia sido visto antes. Um deles foi Anton van Leeuwenhoek, um holandês que ficou conhecido por fabricar lentes capazes de ampliar objetos de forma impressionante para a nossa época. Quando ele observou uma simples gota de água, que é o que veremos hoje, ele teve uma surpresa. Dentro dela existiam pequenos seres vivos que se movimentavam, um universo inteiro escondido ali. Hoje sabemos que muitos desses organismos eram bactérias, protozoários, mas naquela época parecia algo saído de outro mundo. E a verdade é que continua sendo impressionante. Uma única gota de água pode abrigar centenas ou milhares de micro-organismos. Alguns nadam, outros deslizam, alguns caçam, outros servem de alimento. É praticamente uma cidade microscópica funcionando em silêncio sem que a gente perceba. Mas o mais curioso é que esse mundo invisível não está apenas nos rios, lagos ou poças de água. Ele também está em nós. Nosso corpo abriga trilhões de micro-organismos. Eles vivem na pele, na boca e principalmente no intestino. E ao contrário do que muita gente pensa, nem todos fazem mal.
Na verdade, muitos deles são essenciais para a nossa saúde e ajudam o organismo a funcionar corretamente. Arrisco dizer até que sem eles nós não conseguiríamos sobreviver. Eles ajudam a combater outros micro-organismos que são nocivos. Outra descoberta revolucionária, feita graças ao microscópio, foi a das células. Hoje aprendemos na escola que todos os seres vivos são formados por células, mas alguém precisou descobrir isso um dia. E foi justamente observando amostras ampliadas que os cientistas perceberam que plantas, animais e seres humanos compartilham essa característica em comum. Para ter uma ideia da dimensão disso, estima-se que o corpo humano seja formado por cerca de 37 trilhões de células. É um número tão grande que fica até difícil de imaginar. E quando colocamos materiais aparentemente simples sob o microscópio, os resultados costumam surpreender. Uma folha pode revelar padrões geométricos incríveis. Um fio de cabelo mostra detalhes invisíveis a olho nu. Um grão de pólen, que parece apenas um pontinho amarelo, pode se transformar em uma estrutura cheia de formas, relevos e texturas impressionantes. Falando em tamanho, é justamente aí que as coisas ficam ainda mais impressionantes. Um fio de cabelo humano possui, em média, uma espessura entre 50 e 100 micrômetros. Parece pouco, mas muitas bactérias são dezenas de vezes menores que isso. Em outras palavras, milhares delas poderiam caber alinhadas na largura de um único fio de cabelo. É difícil imaginar essas proporções porque nosso cérebro ele foi desenvolvido para enxergar o mundo em uma escala muito maior. O microscópio funciona justamente como uma ponte entre o que conseguimos ver e aquilo que normalmente parece escondido. E o uso dessa ferramenta vai muito além das salas de aula e dos laboratórios de ciência. Na medicina, os microscópios ajudam os médicos e pesquisadores a identificar doenças e analisar tecidos. Na indústria de alimentos, são utilizados para garantir a qualidade dos produtos. Em investigações criminais, podem revelar evidências invisíveis a olho nu, e na ciência continuam sendo fundamentais para novas descobertas. Os equipamentos atuais são muito mais avançados do que aqueles usados pelos pioneiros da microscopia. Alguns conseguem ampliar imagens milhões de vezes. Graças a essas tecnologias, os cientistas podem estudar estruturas cada vez menores e compreender melhor o funcionamento da matéria e da vida. Mas talvez a maior contribuição do microscópio não esteja apenas nas descobertas científicas. Ele mudou a forma como enxergamos o mundo. Mostrou que aquilo que parece simples pode ser extremamente complexo. Mostrou que uma gota de água pode esconder um ecossistema inteiro. Mostrou que existe beleza em alguns lugares onde nossos olhos jamais conseguiriam enxergar sozinhos. E vale lembrar que ao observarmos a nossa água de hoje, estaremos fazendo algo que durante grande parte da história da humanidade era impossível de se fazer: explorar um universo invisível, um universo que sempre esteve aqui. Então agora que já encontramos o local de coleta da água, vamos retornar com o Mavic 2.1, nos preparar para ir até o local, coletar a água e retornar para a análise. Opa pessoal, só um momento. O drone acabou de perder o sinal, talvez por estar ali em altitude muito baixa. A minha tela aqui no controle ficou toda em preto e branco. Agora ele acionou o retorno de home, vamos ver se o sinal volta, se eu consigo o controle do drone novamente. Tomara que o retorno de home funcione sem maiores problemas. Eu não consigo ver nada. Espero que ele consiga voltar tranquilamente. Até o momento sem sinal, ainda sem sinal nenhum. Opa, voltou o sinal restabelecido, voltou o sinal aqui. Nossa senhora, um baita de um susto agora, hein? Na distância que ele estava, nunca havia perdido sinal não, mas talvez acredite que tenha sido realmente por conta da altitude. Então, mas vamos lá, agora que o sinal voltou, agora que tudo está funcionando normal, vamos finalmente pousar o drone e fazer a nossa coleta. Depois desse susto, vamos voltando com o Mavic 2.1 e depois que pousarmos o drone, seguir para a coleta. Então é isso, chegamos aqui
no local da coleta. Eu não sei se eu vou fazer a coleta ali, não, acho que vou fazer aqui. E aí tem o pessoal ali pescando. A gente não vai precisar coletar muita água, porque afinal de contas se trata de uma avaliação microscópica. Então, qualquer gota de água a gente já vai conseguir encontrar muita forma de vida. Eu trouxe um frasquinho de vidro, já deixei aberto para fazer essa coleta. A tampa está aqui no bolso. Azeitona. Ah, pensei que fosse azeitona. Procurando o restinho dos canos. Eu vou... Água muito suja, muito barrenta, né? Choveu nos últimos dias aqui. Um pouquinho difícil o acesso aqui ao lugar. E a chance da gente encontrar aqui muitas formas de vida diferente é quase 100%, porque é muito poluído aqui, ó. Como vocês podem ver, tem bastante casa na beira do rio. O pessoal inclusive cria animais aqui. E aí eles lançam muitos dejetos na água. Eu vou coletar aqui mesmo essa água corrente, um pouquinho só. Esse pouquinho aqui já é o suficiente. Olha aí. Um pouquinho só já é o suficiente para fazer essa avaliação. Essa área toda daqui, toda essa área daqui, quando choveu há algumas semanas atrás, alagou tudo, né? Ficou tudo cheio aqui de água. Só ter cuidado para não me molhar aqui, né? Chegar ali na frente eu vou tampar para não molhar aqui, não me melar com essa água. Deixa eu tampar aqui. Vamos embora. Esse é um campo que o pessoal costuma utilizar aqui para jogar, né? Finais de semana, aqui no bairro. E quando eu vou com o Mavic 2.1, a gente costuma sempre vir até aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais lá para frente, o drone ele perde sinal. A distância de onde eu moro para essa região aqui já dá uns 2 km de distância. E nem é por conta disso que ele perde sinal, mas por conta da altitude, das coisas que tem no meio. Mas enfim, a coleta foi feita. Vou levar para casa agora, preparar o material, mostrar para vocês como é que prepara. E a gente vai fazer essa avaliação no microscópio, tá bom? Segura aí. Então olha só, já voltamos da coleta, né? A água coletada está aqui, junto com todo o material que a gente vai precisar para fazer a visualização no microscópio. Eu vou mostrar todos esses materiais para vocês, junto também com o funcionamento do microscópio. Eu sei que vocês estão bastante curiosos para saber como é que o microscópio funciona, mas de fato é relativamente simples. Vou mostrar rapidamente como é que ele funciona, mas primeiro a gente vai ver esses materiais aqui um por um. Ok, então vamos lá. Aqui está a água, né, que a gente fez a coleta do material. Eu acho que eu devia ter coletado essa água de um local onde não houvesse muita correnteza, né, para a gente ter a possibilidade de coletar os organismos mais facilmente. Mas enfim. Bem, essa água, esse material biológico, ele deve ser colocado em cima de uma lâmina de vidro. Então eu tenho aqui a caixa da lâmina de vidro. Eu tenho que colocar um pouquinho dessa água aqui em cima na lâmina de vidro. Depois eu preciso colocar em cima dessa gotinha de água uma lamínula, que também é um material de vidro, só que mais fino. Colocar aqui em cima. Eu faço essa coleta da água aqui no frasco com um pipetador volumétrico, ó, que ele está em 200 microlitros. Só que eu não tenho uma ponteira que vai aqui na ponta. Então, para fazer a coleta da água daqui dentro, eu vou utilizar uma seringa. Tinha ali uma seringa velha, que eu consegui tirar aqui a agulha.
Essa seringa aqui, ela está com agulha, eu não consigo tirar. Então vou utilizar essa daqui para fazer a coleta da água, colocar um pinguinho de água aqui e depois colocar a lamina lá em cima. E o que é essa caixa de material aqui? Essa caixa de material de lâminas é uma caixa de material biológico já preparado. Aqui eu tenho tecidos, tenho alguns micro-organismos. Ela está aqui só de curiosidade para depois mostrar algumas coisas diferentes para vocês além da água, tá? Esse material aqui é meu, que eu já utilizei ele há algum tempo atrás. E aqui está o microscópio. Então, como é que a gente utiliza o microscópio? Ele tem um botãozinho aqui ao lado, ó. Não sei se vocês conseguem ver um botãozinho verde aqui ao lado. Se eu ligar ele, ele vai acender uma lâmpada aqui, né? Essa lâmpada a gente consegue regular a luminosidade dela através desse botãozinho que eu tenho aqui também do lado. Então, eu consigo aumentar a intensidade, consigo diminuir a intensidade. Para que serve essa luz? Essa luz serve para a gente conseguir visualizar o material que vai estar aqui na lâmina, aqui em cima da mesa ou platina. A gente prende ele aqui nessa garra, ó, e aí ele fica preso ali no meio para a gente conseguir visualizar. E esse material que está aqui em cima, eu consigo movimentar ele, ó. Essa mesa ela vai ser movimentada para cima e para baixo, aqui no macrométrico, e eu consigo ajustar o foco no micrométrico. Ela está subindo também lentamente aqui no micrométrico. Essas aqui são as lentes objetivas, né? Eu tenho aqui a lente de... essa vermelhinha, eu acho que é de 4. Tá ali atrás, não dá para ver a inscrição dela. É de 4, ou seja, ela aumenta a imagem até 4 vezes. Essa amarela aqui é a lente de 10, eu consigo aumentar 10 vezes. Essa azulzinha é a de 40, olha lá, 40 vezes, eu consigo aumentar em até 40 vezes. E essa branca aqui, que tem a listra branca, é a lente objetiva de 100. Eu consigo aumentar ela em até 100 vezes, mas eu só posso utilizar essa lente aqui com óleo, um óleo de imersão, que é específico para visualizar micro-organismos muito pequenos como bactérias. A gente não vai utilizar ela. E aqui em cima eu tenho as lentes oculares, né? Chama oculares porque é aqui que vai o olho exatamente. E ela consegue aumentar, ó, em até 10 vezes. Então, se eu pegar esse aumento daqui e multiplicar por essa daqui de baixo, eu vou ter a capacidade de aumento do microscópio. Então, por exemplo, 10 vezes multiplicado por 100, então eu vou ter um aumento de até 1000 vezes aqui nesse microscópio de luz. A gente vai preparar o material. Eu vou preparar o material aqui, colocar na lâmina, para a gente colocar ali no microscópio e fazer essa visualização. Então, aguarda aí um pouquinho. Esse pequeno organismo que aparece na tela pode parecer mais simples, mas está longe de ser. Observe esse corpo alongado, com a coloração esverdeada. Tudo indica que estamos diante de um representante dos euglenoides, um grupo fascinante de seres microscópicos que desafiam classificações simples. A euglena, por exemplo, possui características que lembram tanto plantas quanto animais. Quando há luz suficiente, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese, utilizando cloroplastos cheios de pigmentos verdes. Mas quando a luz falta, ela pode absorver matéria orgânica do ambiente para sobreviver. É como se carregasse dois estilos de vida em um único corpo microscópico. Enquanto observamos sua movimentação, vale lembrar que esse organismo mede apenas alguns centésimos de milímetros. Mesmo assim, ele é uma peça importante na teia da vida aquática. Esses micro-organismos servem de alimento para protozoários maiores, pequenos invertebrados e diversas formas de vida presentes na água doce. Sem eles, toda a cadeia alimentar do ambiente seria afetada. Repare também nas pequenas partículas espalhadas ao redor. Nem tudo que aparece na imagem está vivo. Grande parte desses pontos pode ser formado por sedimentos minerais, como argila e silt, carregados pela correnteza do rio. Outras partículas podem ser restos microscópicos de folhas, galhos, algas mortas e matéria orgânica em decomposição. Em outras palavras, estamos observando não apenas seres vivos, mas também os vestígios de toda a dinâmica ecológica do rio. Cada fragmento conta uma história. Alguns estão sendo decompostos por bactérias invisíveis,
Outros liberam nutrientes que serão reaproveitados por algas e micro-organismos fotossintetizantes. É um gigantesco sistema de reciclagem funcionando sem parar. E o mais impressionante é que esse pequeno organismo que cruza o campo de visão está constantemente tomando decisões. Ele percebe mudanças na luminosidade, responde a estímulos químicos do ambiente e busca as condições mais favoráveis para sobreviver. Tudo isso sem cérebro, sem olhos e sem qualquer estrutura complexa como as dos animais. A natureza encontrou maneiras surpreendentes de resolver problemas ao longo de bilhões de anos de evolução. Agora imagina quantos organismos semelhantes existem em apenas um copo de água retirada do rio. Milhares, talvez milhões. Cada um desempenhando uma função específica nesse ecossistema invisível. Quando falamos sobre a saúde de um rio, normalmente pensamos em peixes, aves ou plantas das margens, mas a verdade é que a primeira resposta sobre a qualidade da água quase sempre está aqui, nesse universo microscópico. Esses organismos são verdadeiros termômetros biológicos. Quando o ambiente muda, eles mudam junto. Por isso, estudar a vida microscópica significa compreender a saúde do próprio rio. E enquanto essa pequena criatura continua sua jornada diante das lentes do microscópio, fica a lembrança de que existe um mundo inteiro escondido dentro de cada gota de água. Um mundo que raramente enxergamos, mas que sustenta a vida muito mais do que imaginamos. Deixamos o ambiente aquático e passamos a observar outro reino da vida, o reino fungi. As estruturas que começam a surgir na tela já não pertencem à água do rio. Estamos diante de fungos microscópicos. E o primeiro deles é um velho conhecido da ciência, o Penicillium notatum. À primeira vista, seus filamentos podem parecer simples filamentos ramificados, mas foi justamente a observação de fungos semelhantes a esse que ajudou a revolucionar a medicina moderna. Espécies do gênero Penicillium estão associadas à descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico amplamente utilizado no tratamento de infecções bacterianas. Antes dos antibióticos, doenças hoje consideradas simples podiam ser fatais. De certa forma, fungos como esses ajudaram a transformar a história da humanidade. Observe os filamentos ramificados. Cada uma dessas estruturas faz parte de uma rede chamada micélio. É através dela que o fungo cresce, absorve nutrientes e se espalha pelo ambiente. Agora, outro organismo começa a ocupar o campo de visão. Trata-se do gênero Alternaria. Suas estruturas reprodutivas possuem uma aparência bastante característica, formando cadeias de esporos que lembram pequenas contas alinhadas. Embora seja um importante decompositor da matéria orgânica na natureza, o Alternaria possui relevância médica significativa. Seus esporos estão entre os principais desencadeadores de alergias respiratórias em seres humanos. Em pessoas sensíveis, a inalação desses esporos pode contribuir para a crise de rinite, sinusite e até agravamento da asma. Milhões desses esporos podem ser liberados no ar sem que percebamos. Eles fazem parte do ambiente que respiramos todos os dias. E nossa jornada microscópica termina diante de outro habitante bastante conhecido do mundo dos fungos, o gênero Aspergillus. Observe suas estruturas reprodutivas, que lembram pequenas cabeças arredondadas sustentadas por longos filamentos. É uma arquitetura biológica impressionante. Os fungos desse gênero são extremamente comuns no solo. A maioria das espécies convive conosco sem causar problemas. Porém, algumas delas possuem grande importância médica. Em indivíduos com um sistema imunológico enfraquecido, certas espécies podem provocar uma doença chamada aspergilose, que afeta principalmente os pulmões. Além disso, algumas espécies produzem substâncias tóxicas conhecidas como aflatoxinas, capazes de contaminar alimentos armazenados inadequadamente. Vale lembrar que os fungos desempenham funções essenciais na natureza. São eles os grandes recicladores do planeta, devolvendo nutrientes ao ambiente e mantendo os ciclos ecológicos em funcionamento. Sem os fungos, a matéria orgânica se acumularia e os nutrientes deixariam de circular. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado das coisas que a gente viu aqui hoje, das novidades. Esqueci de comentar com vocês no início do vídeo que realmente a observação microscópica é uma coisa que dá trabalho. Tem que ter bastante paciência. Às vezes a gente não consegue visualizar nada. Hoje a gente até conseguiu visualizar. Eu me surpreendi com a água do Rio Capibaribe. Achei que a gente iria conseguir ver muito mais coisas. Não foi assim.
Talvez por conta daquele detalhe da correnteza, não sei, talvez sim, talvez não, enfim. Mas diz aí nos comentários, comenta aí o que é que você achou do vídeo de hoje, se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu tenho muito mais lâminas pra gente observar, então deixa aí teus comentários se você quer observar novos organismos, novos tipos de organismos, novas lâminas, tá bom? E curte o vídeo, compartilha aí, eu espero vocês até a próxima, valeu e até mais.